Bom, vamos falar. O projeto hidrelétrico do Belo Monte, já foi, né, construído, porque era para ser em 2016. Foi construído no Rio Xingu, município de Altamira, no Pará. É a maior barragem do mundo em terceiro lugar. E esse projeto ele destruiu muita área da floresta tropical brasileira. Esse projeto ele vai tirar mais de 20 mil pessoas e ameaça a sobrevivência de umas tribos indígenas. Nesse conflito tinha várias violências. Tipo, no ano de 2014, se eu não me engano, 20 índios. Eles foram até o local para exigir, não tem? Que eles tinham que ter uma comunidade para eles. Não, não é comunidade. Porque tiraram ele do lugar deles, aí eles queriam a compensação, aí eles foram exigir. Mas aí a polícia, com aquela balanha de borracha, atirou neles, aí feriu 4 índios, feriu 4 deles. Teve um artigo publicado que previu que esse projeto não ia ter grandes benefícios se comparado ao gasto, se comparado aos custos, os custos que ele ia dar, né? Aí eles preveram isso. Eles também decidiram reduzir a vazão do rio em 80% e isso ameaça os peixes e parece que as florestas também. Hoje eu vou falar sobre o petróleo que contamina o Delta do Níger. O Delta do Níger é um local afetado pela extração de petróleo que é contaminado há muitos anos atrás. Para isso acabar, as pessoas fazem manifestações contra isso que, por sinal, é muito violento. Ficam guerreando entre si, causando até mortes. As comunidades por perto denunciavam as práticas industriais e ilegais, como queima de gás residual que era produzida no processo da extração do petróleo, que afetava o meio ambiente e a saúde das pessoas, trazendo graves doenças. As plantações também eram afetadas por essas violações, tinham muitas críticas, muitas denúncias e violências. O Delta Níger se tornou mais crítico quando assassinaram um poeta e líder comunitário por conta de injustiças das comunidades afetadas, porque dependiam de um grande esforço para evitar os casos de contaminação. Bom, no dia 15 de novembro de 2015, teve o rompimento da barragem do Fundão na cidade de Marianas, né? Que teve mais de 34 milhões de metros cúbicos de lama sobre o povoado de Bento Rodrigues. Que teve 19 mortos e teve mais de 600 famílias desabrigadas. Assim, a Samarco, que era a empresa, né, que tinha a barragem, ela buscou, após uma multa de 250 milhões de reais, ela e os controladores, o governo federal, os estaduais, geraram um fundo de até 20 bilhões de reais para tentar recuperar, assim, a barragem do Rio Doce nos próximos 15 anos, assim, que tá lá escrito, de buscar recuperar aquela barragem. Esse acontecimento foi um dos maiores, assim, maior desastre ambiental, assim, ele foi o maior desastre ambiental que teve e que deixou várias famílias em atividades, modo de vida, assim, de produtores pequenos que ficaram, assim, impactados, né, com todos não só
os produtores, mas sim as famílias, todos que sofreram com essa grande tragédia. A lama era tanta que ela passou por mais de 40 municípios e, e ela só foi, como é que eu posso dizer, tipo parar, ela só foi no Oceano de Linhares, no Espírito Santo, tá localizado. É, essa tragédia assim foi bem impactante assim para todos e para grandes famílias, para aquelas famílias que perderam os familiares e tal. Mas é isso que eu venho trazer. Há 20 anos, o povoado Yongxi era uma pequena reserva natural próximo ao centro da cidade de Guandu, onde existiam diversos campos de arroz, vegetais e pomares plantados pela população, que eram irrigados com água limpa que descia das montanhas. Porém, em 1991, a reserva foi ocupada por um aterro de 34,5 hectares. Posteriormente, na mesma região, instalaram-se 2 incineradores, trazendo assim uma grande onda de poluição para o povoado. A água de seus poços se tornava densa, amarelada, com películas superficiais vermelhas. A população fez protesto, tentando intervir a situação, falando com as autoridades sanitárias, porém, não adiantou. Os protestos terminaram em encarceramentos que se penduraram por anos. Desde então, a população de Yangtze se viu obrigada a comprar água potável e abandonar suas atividades agrícolas de subsistência. Até então, os campos estão sendo alugados a preço baixíssimo para imigrantes que chegam à cidade. Embora todas as autoridades competentes estivessem informadas sobre essa situação, os afetados denunciam que houve negligência institucional. Porém, a maior preocupação da população, além da poluição do ar, é o grande aumento de casos de câncer no povoado. Nos últimos 30 anos, a taxa da doença no país aumentou cerca de 80%. Então é isso, o povoado Yangtze é um dos inúmeros casos conhecidos como os povoados do câncer da China. Eu vou falar sobre o texto. Eu fiquei com o tópico 5. Berta Cáceres, assassinada por lutar contra a represa hidrelétrica Aguasaca, Honduras. Ela era uma ecologista ativista de Honduras. Ela foi morta em março de 2016 na própria casa dela por homens armados depois de anos de ameaça contra a vida dela. Ela nasceu em 4 de março de 1971 no grupo étnico mesopotâmico. A partir de 2013, Cáceres liderou a COP, que é o Conselho de Populares e Organizações Indígenas de Honduras, que acolheu vários indígenas e várias pessoas que não tinham onde morar. Aí ela ganhou o prêmio Goldman de meio ambiente e o prêmio Shalom também ela ganhou. E o seu ex-marido. A mãe dela era uma modelo do humanitarismo. Cáceres também liderou campanhas e protesto contra a extração ilegal de madeira. Em 2006, o grupo indígena pediu para ela investigar uma chegada de equipamentos que chegaram recentemente no local. E ela descobriu que umas empresas queriam fazer barragens lá no local. Então ela descobriu e foi lutar contra eles. E em 2013, né, essas empresas abandonaram o que eles iriam fazer. E eles não fizeram mais, por conta que os indígenas, né, a população local estava com medo de que eles ficassem sem alimento, que eles ficassem sem o que comer. Nacional a não consultarem a população local. Um trem de alta velocidade que concentraria duas cidades para uma linha ferroviária de 220 km por hora vira um alvo de conflito ambiental. Esse projeto iria custar 26 bilhões de euros. Eu achei um grande absurdo, pois não tinha data para começar. Só falou que ia começar em um futuro. E para mim isso aí já é muita encheção de linguiça. Eu acho assim que para um
projeto tão grande não poderia perder tempo. Mas tem um porém, né? Esse projeto tem sido financiado pelo dinheiro público e acreditava que esse projeto está sujeito à corrupção, que ora bora, né? Sempre tem que ter corrupção das pessoas mais fortes. E as atividades econômicas ilegais, olha só. Em 2005, eles iniciaram ensaios geológicos que deixou uns 50 mil habitantes fosse no local da escavação para parar aquele absurdo, né? Tem que parar e manifestar, mas, né, não conseguiram, porque teve forças policiais que usaram agressão para dispersar a população. Atualmente, o movimento Notável continua denunciando a militarização do Val da Sussa e a exceção da violência contra seus habitantes. Embora todas as manifestações da Notável e questionamentos sobre a necessidade de força, ela formou novas alianças, mas não foi o suficiente para acabar com o projeto. Apesar do projeto TAV ainda estar em agenda política europeia, os escândalos financeiros e a oposição pública fazem com que eles avancem mais lentamente do que o esperado. Tanto o trabalho de pessoas honestas, que literalmente o dinheiro delas, que estão sendo roubados para o financiamento absurdo. Não dá para concordar com a coisa dela. Eles estão simplesmente roubando dinheiro do povo para poder construir uma via. Sendo que, tipo, o povo já trabalha, paga imposto, já faz muita coisa e eles continuam roubando. Olá, sou João Vitor e irei falar sobre um caso que ocorreu em KwaZulu-Natal, na África do Sul, onde uma empresa chamada Butchol queria fazer uma mina de carvão a céu aberto. Porém, os moradores e ativistas lutaram contra com todas as suas forças. Os moradores, por terem sofrido por causa de duas minas que ficavam perto. Danos à água e biodiversidade são exemplos do que eles passaram. Além disso, lá também é moradia de rinocerontes brancos, o que faz ativistas dedicados a proteger o local. Deixe o carvão sobre a terra era o lema deles, e isso causou uma mobilização não só lá, mas em muitos outros locais contra a exploração de carvão. Eu vou falar sobre a grilagem de terra mortal Guatemala. De acordo com o texto, como vocês podem ver, Guatemala em 1996, duas famílias descendentes de alemão iniciaram o cultivo de óleo de palma. Em 1998, de cana-de-açúcar em 2005. Também a população local denuncia um desvio de rio, o desmatamento se realizar para viabilizar esses cultivos, assim como doenças decorrentes da fumigação da cana-de-açúcar e várias outras coisas. Também a população dermatou ao Estado comprar de terra abrir um processo de diálogo entre as partes. Também as instituições dos estados e as famílias empresárias defendem a propriedade privada, este monocultivos, por considerar que trazer desenvolvimento na região, enquanto as comunidades locais diversas organizações. Também esses é um dos 450 casos de conflito de grilagem de terra identificado no EGA, e está entre dos 12% de casos de morte que houve. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. No ano de 2007, o governo lançou um novo projeto, o Plano de Aceleração do Crescimento, que tem em mente o aumento do investimento em infraestrutura para a extração de petróleo e gás. Investiram milhões de dólares na construção, mas esqueceram dos danos que seriam causados. Muitas famílias foram despejadas de suas próprias moradias. Poluição atmosférica, poluição dos recursos hídricos. Além de tudo, no ano de 2009, os pescadores artesanais se juntaram e ocuparam as obras nas quais estava sendo construído um gasoduto submarino. Essa ocupação durou mais de um mês e então gerou um grande conflito violento entre a Petrobras e os pescadores. Ao começar esse conflito, muitos pescadores foram ameaçados. 4 pessoas que participavam de uma organização foram assassinadas. A construção afetou 11 municípios, trazendo riscos à saúde e à população.
e os geradores desse conflito foram a atuação de entidades governamentais, indústria química e petroquímica. E relembrando que o presidente na época era o Lula. Conflitos ambientais mais explosivos do mundo. O vento leva o bosque Calpa Valley. Apesar da energia eólica ser amplamente desejada, vem gerando alguns problemas além das interferências estéticas e subjetivas na paisagem. Dentre eles, o projeto eólico no Laconda, que causou a destruição de uma iniciativa comunitária no bosque Calpa Valley. Falando também no desmatamento causado pela instalação de mais de 60 turbinas Enercon pela empresa índia Tabas Wind Energy. Turbinas essas que impactaram as fontes locais de água. Apesar das empresas eólicas apresentar um programa sustentável, elas têm causado grandes conflitos ao ambiente, afetando o ecossistema.